1963, o teórico da educação Paulo Freire encarou o desafio de alfabetizar adultos em 40 horas. Durante 45 dias, ele alfabetizou 300 cortadores de cana da cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Este método de alfabetização completa 50 anos e abre espaço para um debate atual sobre o analfabetismo no Brasil e o caráter emancipatório da educação. A experiência de Angicos foi um marco na história da educação brasileira. Até então, a educação de adultos, dada a especificidade que ela tem, se dava da mesma forma que o trabalho feito com as crianças. E Paulo Freire foi o primeiro que inovou com um método específico para a alfabetização de adultos. Porque ele dizia, se você usa um método igual para a criança e para o adulto, é uma humilhação para o adulto ficar fazendo aquilo que as crianças estão fazendo. Quer dizer, nós temos que aproveitar a experiência do adulto. O que Paulo Freire faz de diferente? É uma convicção que o professor tem e que ele traz no sentido de que o aluno e a vida do aluno tem a ver com realmente o seu processo de alfabetização. Ao invés de trabalhar com cartilhas, com palavras criadas apenas para o processo da leitura e da escrita, para se aprender a ler, né, ele trabalhava com palavras significativas, que faziam parte do universo dessas pessoas. Esse conhecimento vivido tornava as aulas muito mais prazerosas e significativas. É preciso ir lá na vida, onde tem a vida cotidiana dos educandos, provocá-los para que eles digam acerca da sua própria vida, pronunciem palavras que vão ser geradoras, né? Que expressem as suas vidas e expressem as suas vidas como um problema, no sentido de direitos não realizados. De modo que, quando o educando pronuncia o problema da sua vida, o que é que falta na sua vida, quer dizer, qual é o problema, qual é o direito não realizado, ele está dando o primeiro passo daquilo que o Freire chamou de conscientização, tomar consciência do mundo, da sua própria vida, etc. Todos podem ser alfabetizados em qualquer época da sua vida, desde que realmente nós nos utilizemos de uma concepção de alfabetização diferente simplesmente do domínio de signos. Começa aí, já na primeira grande experiência dele em Angicos, que ultrapassou Angicos, que ultrapassou as fronteiras dos países e que se tornou uma referência mundial. É uma experiência que deu certo, ela é uma experiência de massa, não é? De alfabetização em massa, e ela efetivamente se dá com todas, a partir de uma outra concepção do que é a alfabetização de jovens e adultos, não é? Abrindo mão da tradicional cartilha e efetivamente uma experiência que deu certo. Angicos, ela desencadeia, ou ela traduz, ela expressa um determinado momento histórico que o Brasil viveu, né? Lembrando que naquele momento histórico nós vamos estar no chamado nacional desenvolvimentismo, em que a educação ela é considerada uma variável fundamental para a construção de um novo país. Nós estávamos entrando numa outra era de desenvolvimento industrial e, portanto, também a ideia de que um outro nível de exigência escolar ele se colocava para garantir, naquele momento a gente falava desenvolvimento nacional, não é? Da nação brasileira, não é? E, portanto, isto gerou, eu diria, uma tensão mais apurada, não é? Também dos educadores, dos movimentos sociais, em relação ao número de analfabetos que o Brasil detinha, não é? E exatamente porque nós somos um país continente, efetivamente a situação na região Nordeste era a região que nós tínhamos um número muito grande de analfabetos. Meu pai tinha uma visão muito clara da temporalidade da educação, né, e da história também, né? Então, mesmo quando ele foi secretário da Educação Municipal aqui de São Paulo, no governo da Luiza Erundina,
ele disse, olha, vamos alfabetizar o povo de São Paulo, mas não como eu alfabetizava nos anos 60. Né? Ele queria, sobretudo, ter uma concepção de educação, e não apenas um método, que fosse inovador, transformador, emancipador. E aí associando, então, a alfabetização e a politização. É uma coisa muito séria isso, porque ele pesava igualmente a alfabetização e a politização, a conscientização. Porque ele dizia, não adianta a pessoa saber ler e escrever se ela não tem consciência dos seus direitos. Paulo Freire é autor de uma pedagogia e que tem raízes filosóficas, éticas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas. E a sua proposta, então, pela densidade da construção, e ele mesmo fazia questão de frisar que ele fez muito mais que um método. Hoje nós dizemos que não existem escolas que trabalham o método Paulo Freire, mas existem professores, educadores que trabalham na perspectiva freiriana. Então, esses educadores são justamente os educadores que têm feito a diferença na educação, que têm desconstruído essa ideia de que para educar é preciso não o rigor científico, porque o rigor científico precisa, mas a rigorosidade, né? O autoritarismo. Paulo Freire dizia que o professor tem que ter autoridade, mas ele não precisa ser autoritário. Quando me reporto à história da educação brasileira, quero mostrar, sobretudo, o autoritarismo da nossa sociedade. O autoritarismo e outros interesses que não estão voltados para a democratização da sociedade, para uma convivência solidária, para uma educação, como diz Paulo Freire, para uma educação transformadora. Então, esse é um ponto crítico que esbarra nos gestores, nos políticos, e por isso mesmo é que a proposta de Paulo Freire é criticada, é rejeitada, porque ela trabalha a favor dos oprimidos, a favor da superação das situações de opressão. E Paulo Freire não é um professor e um teórico e um intelectual aceito de forma unânime no país. Por quê? Porque ele incomoda, não é? E exatamente porque ele propõe que a educação possa ser um instrumento de luta e de transformação social. Eu diria que é possível trabalhar dentro da perspectiva freiriana com educação infantil, com ensino fundamental, ensino médio, com ensino superior, porque trata-se de princípios, né? E os princípios são válidos para qualquer estágio em que se encontre este educando. Então, por isso mesmo, ele é um método que se aplica não só ao analfabetismo funcional, mas eu diria que se aplica também à universidade. Né? A polêmica toda que gira em torno do método do meu pai é que ele não só alfabetiza, ele também conscientiza, ou seja, ele politiza. Né? Então, é essa politização que muitas vezes é difícil de ser aceita pelos nossos governantes. Né? Quer dizer, às vezes até há uma boa intenção de trabalhar com esse método, mas as forças políticas interferem nesse sentido. O que eu vejo é o revés. Né? O que eu vejo é que aquilo que Freire afirmou e aquilo que ele construiu como principal de uma proposta, de uma prática pedagógica, já tem sido tão assimilado, tão interiorizado, tão incorporado, que já ficou bastante usual. Então, hoje, a coisa mais comum na educação, assimilada por todos, é dizer que você não faz educação sem diálogo. Aonde está a dificuldade? Está na dificuldade de entender o que é educação popular, o que é educação emancipadora. Muita gente acha que é uma educação que não se preocupa com os conteúdos. Ao contrário, ela se preocupa com os conteúdos. Só se pergunta
conteúdos para quê? Para que eu aprendo isso ou aquilo? Trabalhar com a proposta de Paulo Freire é partir da realidade dos educandos, é partir da análise de situações limites, é fazer a leitura da realidade para compreendê-la e para transformá-la. Até estamos vivendo um momento ao contrário, que eu chamaria de despolitização da própria educação, porque nós estamos mais preocupados hoje com que o aluno acerte um grande número de questões de provas nacionais, estaduais ou municipais, do que propriamente verificar se aquele conhecimento traz uma modificação na vida deles. É mais simples trabalhar com os livros didáticos, com o que já está aí definido, com os pacotes definidos e vendidos pelas redes, múltiplas redes, do que pensar em como organizar uma proposta curricular, como organizar aulas, como organizar materiais que respondam, de fato, às necessidades dos educandos. Porque hoje se fala muito pouco de política nas escolas. Quer dizer, parece que virou tabu isso. E a gente precisa formar esse povo brasileiro, na forma como Paulo Freire imaginava, para um projeto de nação. Poderíamos dizer que o nosso sistema de ensino, ele é elitista, porque na verdade ele vai eliminando pela base. Nós não temos uma opção política no Brasil, nem no governo federal, nem em nenhum estadual e nenhum municipal, nós não ouvimos ninguém dizer enfrentaremos a questão do analfabetismo e no final da minha gestão não vai ter mais analfabeto na minha cidade, no meu estado, no meu país. E vivemos um momento especial no Brasil porque houve alguns avanços na educação, no acesso ao ensino superior, na expansão do ensino médio, nas escolas profissionais, até no ensino fundamental ampliamos muito, mas na alfabetização não conseguimos. Se você verificar, em 63, quando Paulo Freire fez a grande experiência de Angicos que o projetou no mundo, havia aproximadamente o mesmo número de analfabetos que existe hoje. Claro, a taxa diminuiu muito de lá para cá, mas o número continua igual. Essa situação poderia ter sido já normalizada, né, zerada lá atrás, se experiências como a experiência de Angicos tivessem ocorrido no Brasil inteiro. Eu escolhi esse livro aqui, do Erich Fromm, El Corazón del Hombre, porque é um livro que meu pai ele tinha muito carinho. Ele trouxe esse livro desde a época do Chile, do exílio, e ele conheceu o Erich Fromm, né? E tem até uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Quando eu dava aula de espanhol, eu utilizei esse livro da biblioteca dele para dar aula de espanhol. Só que eu não avisei ao meu pai, né? Eu peguei na biblioteca dele e não avisei. Aí um belo dia ele reuniu a família inteira e disse: onde está o livro El Corazón del Hombre de Erich Fromm? Quem pegou? Aí eu disse: fui eu. Então eu devolvi para ele, né? Mas ele conhecia o Erich Fromm e ele tinha uma amizade muito, muito grande com o Erich Fromm, uma simpatia muito grande, né? E todos esses livros aqui que vocês podem ver era da biblioteca dele, né? Da biblioteca que ele veio compilando desde a época do exílio, né, até a morte dele. É um grande observador, tanto que quando ele ia fazer uma palestra, ele nos surpreendia porque ele, ao longo do caminho que ele fazia até chegar ao local, ele ia se apropriando das coisas que ele ia vendo e fazendo análises. E quando ele chegava para palestrar, ele conversava como se ele fosse um morador antigo daquela região. Eu fui encarregado pelos colegas em Genebra para fazer um contato com ele, para ele dar uma palestra para todos os estudantes da Escola Internacional de Genebra, na Suíça. E eu, como brasileiro, fui encarregado de ir lá falar com ele. E fui lá falar com ele e houve ali um pequeno incidente na sala de espera, que fiquei demorando a ser atendido, etc. No fim, para resumir a história, ele já estava lá dentro. Quando ele finalmente me recebeu, ele estava chorando. Ele estava chorando,
um monte de papéis assim no colo dele, um telegrama na mão. E assim que eu entrei na sala, ele me pediu desculpa e disse, olha, desculpa ter feito esperar, mas é que minha mãe morreu no Brasil, acabo de saber. Eu estou sozinho em Genebra e eu estou desarvorado. Né? Há 13 anos que eu não via a minha mãe, então peço desculpas. Aí, bom, eu pedi desculpas a ele por estar chegando numa hora tão imprópria, pedi licença, falei, não, você fica à vontade, eu não vou sair, vou embora e tal, depois outro dia a gente conversa. Ele disse, não, muito pelo contrário, por favor, fique, porque eu estou sozinho em Genebra, a Elza está na África, meus filhos não estão aqui, vamos ficar, eu quero conversar, vamos almoçar. Ele cancelou a agenda e eu passei 3 horas, não, eu estava com mais outra brasileira, 3 horas ficamos ali conversando sobre ele contando a história da vida dele, tanto os acontecimentos da vida dele de uma maneira muito pessoal, quer dizer, um momento de intimidade importante na vida dele que eu tive o privilégio de partilhar. Inicialmente fomos colegas de programa e logo em seguida começamos a dar aula juntos na sala de aula. Então nós tínhamos um contato semanal com os alunos e desenvolvemos uma forma de trabalho cooperativo, de trabalho conjunto, e eu aprendi muito não só com os textos de Paulo Freire, com as suas discussões na sala de aula, mas, sobretudo, com a prática de Paulo Freire e com o seu jeito de compreender e de fazer a vida. Então, o que eu muito admirei em Paulo Freire foi a sua coerência. E essa coerência não agradava a todo mundo. Não agradava, no sentido, nem todos compartilhavam com as posições políticas do Paulo Freire. Agora, como pessoa, agradava a todo mundo. Porque era uma pessoa alegre, feliz, muito bem-humorada, não havia nada que tirasse ele do sério. Ele era uma pessoa muito carismática, né? Uma pessoa que quando chegavam os amigos, ficavam todos ao redor dele, ouvindo ele falar, né? Quer dizer, ele tinha um carisma, uma maneira... Meu pai não sabia, era muito nordestino, ele não sabia falar com alguém sem colocar a mão em cima do ombro, sabe? Tinha essa corporeidade, essa sensibilidade, né? Ele foi um homem muito amoroso da vida, né? E que me respeitou muito, respeitou os meus irmãos também, né? Quer dizer, uma pessoa que teve uma clareza da educação, uma clareza da vida no planeta, né? Enquanto um todo. Hoje eu coordeno a Cátedra Paulo Freire da PUC, e é o legado para a PUC que Paulo Freire deixa e que está formalizado na Cátedra Paulo Freire, que é uma instituição da universidade, proposta pelo nosso programa, depois que Paulo Freire não estava mais entre nós, e que ficou sob a responsabilidade do nosso programa, por conta de que Paulo Freire trabalhou nesse programa por longo tempo. Foi justamente em 1991, em Los Angeles, que nós discutimos pela primeira vez na cafeteria da universidade a criação do Instituto Paulo Freire, e num guardanapo ele escreveu, disse, esses nomes aqui, esse não podem faltar. Ele deu uma lista de uns 15 nomes que devem faltar, que não devem faltar, que são o nosso Conselho Internacional de Assessores, que nós chamamos na época, né? E nasceu com essa ideia de continuar a pedagogia do oprimido. Não necessariamente, não é o Paulo em si mesmo, como pessoa, ele disse, eu não quero ser seguido, eu quero ser reinventado. Durante o tempo em que ele esteve vivo e ele frequentou o Instituto, nós o consultávamos acerca de várias coisas, então a gente foi criando, né, já uma certa segurança em saber o que ele queria, né, o que ele gostaria que fosse feito em seu nome. Então, acho que aquilo que nós fazemos hoje está muito dentro dos sonhos e dos desejos de Paulo Freire. Importante na escola não é só estudar.
Não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Eu estou há mais de 10 anos nessa escola trabalhando com EJA e tenho aprendido muito com os meus alunos, inclusive onde estão as dificuldades deles, né? A realidade de cada um, porque é uma realidade diferente da turminha da manhã. Na mesma escola, aqui a realidade é totalmente diferente. Os professores têm um olhar diferenciado para esse aluno do EJA. É um aluno que está há muito tempo fora da escola, é um aluno que está retomando a sua vida de estudante, então o ritmo é diferente, é respeitando o ritmo de cada aluno. São alunos que vêm para buscar o conhecimento. E esses alunos realmente entram no primeiro ano do EJA com muita dificuldade, alguns pensam até em desistir, então é importante o relacionamento, o professor, a confiança que eles vão tendo com o professor, para que eles cresçam. Por mais experiência que a gente tenha, o diploma ou o certificado faz muita diferença, muita diferença. É uma exigência que eles fazem e que prova que você tem pelo menos o ensino médio. Por isso que eu voltei a estudar. Eu achei que eu só ia estudar para tirar o diploma. Na verdade, esse era o objetivo. E agora eu quero mais. Eu quero tentar uma faculdade, eu ainda não me decidi qual, até em razão da minha idade. Eu não posso escolher qualquer uma. Quando eu comecei, após 33 anos, foi muito bacana. No começo eu fiquei nervosa, fiquei com vergonha. Esse ano eu sofri um bocadinho eu e alguns alunos sofremos um bocadinho de preconceito. Porque pegamos uma turminha com menos de 30 anos, com menos de 25 anos. Mas agora está tudo bem. Parei em 1990, por conta do trabalho, né? E aí estuda, volta, não consegue chegar no horário, e aí por motivo de trabalho parei. Mas o ano retrasado, por conta do emprego, e por conta de grau de escolaridade que não tinha, eu resolvi retornar. A gente tem dificuldade porque paramos um pouco, mas a gente vai se adaptando, e os amigos legais também, um ajuda o outro. Comecei a estudar com 8 anos, né? Aí quando tive na terceira série, eu tive que parar porque ganhei uma irmãzinha e tive que tomar conta dela. Então eu parei 1 ano. Depois eu terminei com 13 anos. Aí meu pai já estava esperando para trabalhar na lavoura. E fiquei até os 18 anos. Trabalhei até os 18 anos, aí eu resolvi vir fazer curso de moda aqui em São Paulo. Fiquei 1 ano aprendendo fiz curso de modelista. E voltei para casa para ajudar os pais também, que meu pai tinha comprado uma casa e ajudei a pagar, né? Então, quando eu tive 24 anos, eu vinha para São Paulo para fazer curso de estilismo, que era meu sonho. Aí apareceu o pai dos meus filhos, eu acabei casando. Aí já começou a se cuidar da casa. A vida foi ficando difícil para criar os 3 filhos e fui passando. Então não estudei por isso. E quando eu vivi 48 anos com meu marido, ele faleceu, chegou a falecer. Então eu estava muito chateada, muito triste. Meu filho pediu que eu não ficasse assim, que ele falou que não podia viver sem eu, né? Que senão ia acontecer que nem o pai. Ia embora também, que nem o pai. Aí eu fiquei assim, abri os olhos assim, né? Falei, nossa, é mesmo, não posso ser egoísta, né? Eu tenho que preocupar com ele. E comecei a fazer curso de computação. Aí eu comecei a gostar. Comecei a aprender a nadar também. E foi indo, assim que foi puxando eu para a escola. Aí comecei a fazer curso de moda, assim, parte técnica, porque eu já tinha curso de modelista, né? Também comecei a gostar, a adorar mesmo, assim, e terminei especialização. Mas
para ingressar na faculdade, eu precisava do diploma de colegial. Então eu comecei a estudar. Nossa, mas os colegas me tratam tão bem, os colegas, né? Nossa, eu achava que eu sozinha, assim, idosa, no meio de tantos alunos novos, assim, eu tinha receio, né? Mas foi o contrário, eu fui muito paparicado, muito amada. Eu quero depois ir para a França, né? Que é meu sonho, fazer qualquer coisa lá. Mas não sei a idade, eu estou com 78 anos, né? Teve uma professora que, inclusive, escreveu um poema, e esse poema muitas vezes é até atribuído a ele, porque ela escreveu num contexto de emoção tão grande, mas não deixou nome, não deixou nada, e ele falou, não, isso tem que ser socializado. As pessoas precisam ter conhecimento desse texto, porque é um texto lindo, porque as pessoas efetivamente se sensibilizavam, né, com a fala de Paulo Freire. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer. Fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.